Em nome da comissão, perguntar se o companheiro Eliezer gostaria de vir aqui e acrescentar um pouco, como tinha sido combinado. A gente está ainda dentro do nosso propósito inicial. Companheiro, venha para cá. Queria aproveitar e pedir para a companheira Amélia. Companheira Amélia, venha aqui com a gente também, registrando esse período das pessoas que construíram essa história. Por favor, Amélia, venha para cá também. Eliezer. Bom, nós podemos ficar daqui de baixo, né? 55 minutos para mim, mais 55 para a Amélia. Bom, eu já... Tudo bem, Amélia? Bom, como é que a gente vai fazer aqui? Boa noite a todos, boa noite a todas. Então, um pouquinho rapidinho, né? Eu acho que não tem muita coisa a falar, porque eu sou também do mesmo período do Durval, e é claro que ele com uma memória um pouco melhor do que a minha para guardar as coisas. Então, primeiro que ele já falou do mesmo período. E com maior precisão, porque e teve também encabeçando a chapa em 81. O que nós tentamos fazer aqui e não conseguimos, aí o Durval colocou aqui sempre a culpa nossa por não ter feito um trabalho que deveria ser feito nessa área, que agora trazido aqui pelo Paulo Mariante e mais outros companheiros que estão nessa comissão. E eu quero dizer que nós tentamos agora no finalzinho do segundo tempo para recuperar um pouco, para não ter que passar por isso aqui, mas não deu, Nós tentamos ir atrás de alguns companheiros, porque o período que eu acho que para cobrir com melhor qualidade e também a necessidade do nosso trabalho aqui, era também o período de 78 para trás. Nós estamos falando aqui um pouco mais de 78 para cá, com a contribuição do Durval. De 78 para trás, nós não conseguimos colocar. Viria aqui o companheiro Sérgio Murilo, que encabeçou a chapa, que esteve na chapa de 78. Mas era um quadro daquele momento, então não estava encabeçando a chapa, mas movimentou aquela chapa aqui na cidade de Campinas, a região do Garcia, Mas nós vamos trazer aqui ainda, porque como o Paulo Mariante falou, agora desperta talvez algumas coisas, e eu acho que vai ser possível. Por quê? Porque nós descobrimos pelo menos o endereço de algumas pessoas. Sérgio Murilo ficou de vir, mas ontem justificou em função de doença da sogra que mora com ele e tal. E eu acho que não é só isso, mas é um pouco de incompetência nossa também. Não é só isso, porque fizemos aqui os 25 anos e ele também tinha dito que viria depois, mas acho que é porque falta um pouco de trabalho nosso. Então nós vamos conseguir trazer o Sérgio Murilo, viu, Paulo Mariante? Outras pessoas também, talvez pelo período de vivência e de organização na categoria, de luta na categoria, talvez fosse até mais importante, porque é período mais distante de nós, o Juraci Beck, que eu achei que o Juraci Beck, por muito tempo achei que era o vice do Cid Ferreira, Estava enganado até um dia desse. O Juraci Beck foi o presidente do sindicato, cassado em 64. Está vivo. E eu estive na casa dele. Todo mundo matou os dois. O Juraci Beck tinha morrido e o Juraci Lustosa também tinha. Eu chegava num lugar e falava: olha, o Juraci Lustosa já morreu. Em outro lugar alguém falava: não, quem morreu foi o Beck. Eu falei: então os dois estão mortos. Se eu tivesse desistido,
encontramos os dois, infelizmente, na boca do evento. E com esse tempo de chuva, para quem tem mais de 30, né, não fica muito fácil. Então, o Juraci Becker foi caçado no dia 1º de abril dia 7 de abril de 64. Ele foi eleito em 63. Foi eleito em 63. E ele mora aqui perto do sindicato, perto do Balão da Morte. Balão da Morte ali é Marieta ou é Swift? Swift. Cheguei na casa dele hoje, mas ele não estava em casa. Está trabalhando o homem ainda, rapaz. Trabalhando em Jundiaí. Encontrei o filho dele, que eu não conhecia ele também, chamado Jonas. Me apresentei, falei o objetivo. Ele falou: a semana que vem você vem aqui que você encontra meu pai. Segundo o Juraci Lustosa, que eu estive na casa dele ontem, disse que esse Juraci Beck sofreu muito. Esse sim, né? Porque ele foi caçado e aí teve um monte de coisa que aconteceu com ele. Isso. Então é possível que a gente vai conversar com ele. Um outro que foi caçado aqui foi o Ageu Quintanilha, né? Então aqui teve 2 cassações. O Ageu Quintanilha foi caçado. O Cid Ferreira foi interventor que puxou o tapete do Ageu em janeiro de 74. Janeiro de 74, o Cid assumiu como interventor aqui, puxando o tapete do Ageu. Nós fomos atrás do Ageu, o Ageu faleceu em 2010. Mas olha só, então, tem o Sérgio Murilo, que podemos falar com ele, tem o Juraci Becker, que foi caçado, nós vamos falar com ele com certeza. Tem um outro Juracizinho, o Juraci Lustosa, que eu acho uma pessoa interessante. Ele tem muita coisa para contar também, apesar de estar na chapa do Cid e tudo mais. Mas história é história e não se olha que cor. Mas o Juraci é uma pessoa importante. E tem o senhor Guilherme também, que foi presidente do sindicato antes do Ageu, né? Que a gente pode ir atrás. É claro que nós estamos falando aqui das pessoas que foram diretores do sindicato. E não é só quem foi diretor do sindicato que pode contar alguma coisa, falar alguma coisa da história da categoria. O fato é que se é difícil você conseguir, nesse momento, quem foi da direção, mais difícil é achar quem esteve na categoria. Mas eu acho que é possível, com empenho, a gente encontrar, inclusive, alguns que não estiveram na direção do sindicato e que tem, talvez, coisas mais importantes para falar desse período, né, da ditadura e das cassações aí, né? Eu tive procurando também o Lázaro Barbosa, mas ele faleceu ano passado, também seria uma pessoa, foi eleito em 59. E tem uma pessoa que eu encontrei, mas não tinha condições de, eu acho que não daria para, ele ficou até de vir hoje aqui, foi um senhor Olímpio, que foi um dos primeiros membros da associação. Ele fala que não podia entrar na direção do sindicato, que as empresas não permitiam. Agora, o fato é o seguinte, que o que aconteceu naquela época, de maneira brutal e tal, mas algumas coisas ainda acontecem hoje. Por exemplo, dirigente sindical que tem compromisso de luta, se não for eleito, serão demitidos. Nós temos certeza que lá em Ipatinga não sobrava ninguém se não tivesse eleito. Nós não estamos na ditadura. Acabamos de eleger agora, quando faleceu o João, em Ipatinga, a direção do sindicato. O boato lá é o seguinte: perdeu roça, e vai mesmo. Então, esse tipo de coisa continua. Os cipeiros, nós estamos, todo dia tem cipeiro demitido, porque, né, hoje mesmo nós estamos vindo da Bosch, falamos muito nisso, continua demitindo os trabalhadores que se organizam. Claro que agora é com outra cara, sei lá, maneira diferente, a gente acha que é outra coisa. O problema é, a classe de lá continua ferrando com a gente. É o problema da classe que anda, continua. Então, pois é. Então,
Agora, o nosso período aqui foi realmente, o Durval falou assim, olha, eu vim de Minas Gerais e fui para o Paraná. Eu cheguei aqui em Campinas, é rápido, gente, não vou, porque até aqui não é para contar a história da gente, é para contar um pouco a relação, mas isso é importante, já que nós não conseguimos trazer quem podia ajudar, né, complementar esse tema nosso até agora, e vamos trazer depois, mas veja bem como é que a gente tem dificuldade para contar o tempo para trás. Eu também vim do Paraná, cheguei aqui em 75, e lá onde a gente estava, nós nunca tivemos um rádio. Como é que eu vou saber alguma coisa da ditadura? Eu nem sabia do golpe, coisa nenhuma. Eu vim para cá em 75, saí da casa do meu pai, não tinha nem um rádio, nós tínhamos. Eu sabia o quê? Via alguma coisa lá, mas... Eu sei que meu pai assistia a Copa, o jogo da Copa Mundial, na casa de um italiano chamado Antenor. E no outro dia, meu pai na roça ali, ele falava, citava o nome de algum jogador, mas... Então, do golpe a gente soube pouca coisa. Nós chegamos aqui, eu cheguei em 75, logo comecei a trabalhar, mas aí aquele negócio, como a gente estava na igreja, a igreja ajudava bem naquele momento, o Durval já falou sobre isso aqui, foi a partir da igreja que a gente começou a querer fazer alguma coisa para mudar a realidade. E eu lembro muito do encontro de Puebla. Eu fui um pouco mais conservador do que o Durval, porque a comunidade que eu participava, um grupo de jovens aqui do centro, meio aburguesado, o Durval ainda foi de periferia, mas foi ali que a gente começou, né? E lembro que em 78 fui convidado para ir numa reunião lá debaixo da igreja de São Paulo Apóstolo, que estava em construção, não sei quem me convidou, mas eu cheguei lá em 78 e eu não era sindicalizado. Aí eles falaram, não serve, porque nós, não sei quem foi que convidou, nós precisamos de sócio do sindicato, mas aí veio o bom momento, em 79, a Assembleia, nós viemos, eu morava no Nova Europa, a Assembleia de 79, a Ângelo Simões, ali por volta das 18h30, parecia formiga subindo, gente, né? O pessoal viera a pé para o ginásio do Guarani, lotamos o Guarani. Nesse ponto eu estava lá, falei igual o outro, eu estava lá. O Juraci Lustosa falou para mim ontem dessa assembleia, ele contou e eu falei, eu estou lembrado, foi direitinho. O Pelego fez o papelão dele, daí 3 dias, os trabalhadores ocupou o sindicato, certo? O Cid saiu correndo daqui e, por incrível, sabe onde é que ele foi esconder? Na casa do Juraci Lustosa, e quem falou foi a mulher dele, que falou para mim ontem. O Cid chegou correndo aqui de noite, chegou correndo e falou, deixa eu esconder, estão querendo me matar. Não, e ela queria saber o que era, ele falava, não, depois eu conto, estão querendo me matar, me dá um lugarzinho aí. Enquanto o Cid correu para a casa do Juraci, o Juraci estava aqui, o pessoal querendo bater nele aqui. Segundo ele, disse que não apanhou aqui, porque, primeiro que ele não foi besta, nós não correu, o Juraci disse que não correu. Ele disse que falou o seguinte, isso aqui é a casa de vocês, vocês podem entrar, isso não quebra nada, e o Gélio, negrão muito forte, estava junto com ele. Mas disse que o pessoal falava, pega esse. E ele disse que enjoelhou aqui no sindicato e tal, mas o Cid Ferreira caiu fora. E o pessoal ficou aqui durante 3 dias aí, ou 4 dias, tomaram conta do sindicato. O interventor, que está aí muito bem, né? Obrigado, em termos, né? Eu acho que nós podemos ajudar a compor essa história e talvez algumas coisas, porque o pessoal que está entrando agora, né, estão mais distante de nós. Acho que nós tivemos alguns problemas, né? Por que a gente não pensou em organizar e manter essa memória? Deve ter várias falhas, mas eu acho que um pouco mais é a falta de conhecimento nosso. Não é nem talvez, Durval, pelo sectarismo, mas é a falta de... né, aquela vontade de caminhar para frente, que agora mudou tudo. Nós tiramos até as plaquinhas dos caras, também não merecia ficar mesmo, né? Os caras tinham um monte de plaquinha que com o nome dos ex-presidentes e direção, nós falamos, vamos acabar com essa porcaria dessa placa aqui. Nem sei se ela está guardada, viu? Pois é, então a memória era ruim, né? A memória que a gente conhecia era ruim, a boa a gente não conhecia.
Então, foi isso que a gente fez, né? Mas eu vou ficar por aqui, depois vamos ver se eu posso ajudar em juntar alguns companheiros a mais aí que falam um pouco mais daquilo que é preciso e me ajudar na história. Vou passar para a Amélia. Tudo bem, Amélia? Gente, boa noite. Eu também sou desse período de 84, mas eu queria sim, o que eu queria era parabenizar, porque eu acho que mesmo esse período mais recente de 84, ele não pode se perder. Eu acho que a gente não tem, e a gente está conseguindo, eu acho, ter uma dimensão do que é os registros. Então, eu acho que isso é importante mesmo, eu acho que é uma iniciativa, é um começo. E eu acredito nesse sindicato. Eu fico muito feliz quando eu sou convidada por esse sindicato, da história desse sindicato. Então, meus parabéns.